Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta noite de 27 de agosto de 2024, momento que nos reunimos em nome da AME Serra Gaúcha, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, de Bento Gonçalves, para a irradiação da palestra de esclarecimento à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre fazemos essas atividades, temos, então, o compromisso de estarmos aqui todas as terças-feiras para vibrar pela saúde, pelo tratamento, pela cura de todos aqueles que mentalizam, que entram em sintonia. Também queremos dizer que temos o nosso canal na plataforma do YouTube, que lá ficam arquivadas todas as nossas palestras, e, inclusive, nós, no mês de setembro, que se avizinha, iremos fazer uma programação especial da valorização da vida na prevenção do suicídio, na prevenção da depressão, com alguns dos nossos convidados já confirmados. Dito isso, nós vamos pedir à Diva para fazer a prece de abertura e, em seguida, a Verúcia fará a explanação deste tema. O bem sempre volta ao remetente. Pode falar, então, Diva, a nossa prece. Então, vamos tranquilizar os nossos corações, serenar as nossas mentes, para que nós possamos nos ligarmos aos nossos amigos espirituais. E junto com eles nós dizemos: Pai de bendita grandeza e amor, nós te agradecemos a dádiva das vidas sucessivas. Nós te agradecemos a possibilidade de sempre renovarmos e revermos as nossas ações. Nós te agradecemos por permitir que um espírito tão valoroso, tão luminoso como nosso irmão Jesus pudesse vir a este planeta, nos deixar um roteiro de luz, de tranquilidade, de paz, que nos permitem pautar as nossas vidas de forma tranquila e harmônica. Nós te agradecemos, Mestre, a possibilidade de sempre estar conosco. Nós te agradecemos as tuas lições de amor. Nós te agradecemos as tuas lições de paz. Nós te pedimos, Mestre, que nos abençoe, que abençoe este planeta que tu governas, para que possamos respeitá-lo mais, nos harmonizando a ele, amando-o, cuidando-o, e assim cuidarmos uns dos outros que aqui estão. E assim, tranquilos, com o propósito de servir, de compreender e de rever os nossos atos, nós te pedimos, Jesus, que nos abençoe e que nos dê a tua paz, enquanto nós construímos a nossa. Que assim seja. Obrigada, Diva. Então, passamos a palavra à Verúcia, que vai expor esse tema. O bem sempre volta ao remetente. Bom trabalho. Obrigada. Boa noite a todos, mais uma vez. Como a Samira bem disse sobre o tema da noite de hoje, o bem sempre volta ao remetente. Todos nós sabemos da importância da prática do bem para nós nos tornarmos o homem de bem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que pratica a lei do amor, da justiça e da caridade. Então, fazer o bem é colocar em prática essa caridade proposta por Jesus, que vem de encontro ao seu maior mandamento,
que é o amor, que a caridade é o maior reflexo do amor, porque é o amor colocado em ação, é o amor que se faz útil em prol do próximo e, consequentemente, em prol de nós mesmos. Então, iniciando a reflexão da noite de hoje, nós vamos encontrar motivos, além desses todos que nós já conhecemos, né, do porquê fazer o bem. Todos nós sabemos já desta proposta do Cristo, mas, além desta proposta do Cristo, que torna possível a nossa evolução enquanto espíritos imortais, e que faz com que nós nos tornemos mais felizes também a partir dessas práticas, nós vamos entender também de outros pontos de vista, por que fazer o bem faz bem, e por que fazer o bem, quando fazemos o bem, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Lembrando das palavras de Jesus, que antecedem a parábola do samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, conta-se assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu certamente. Faça isso e viverá. Então, aqui nas palavras do Cristo, nós entendemos, assim como esse perito na lei também já sabia desta informação. Então, que nós aprendamos cada vez mais a sentir os benefícios do bem e tornar esta prática mais constante na nossa vida. Que nós possamos aprender a furar um pouco essa bolha do egoísmo em que nós nos colocamos e inserir cada vez mais, estar atentos cada vez mais às necessidades ou às oportunidades, melhor dizendo, de praticarmos o bem. Porque, conforme os espíritos também nos orientaram, nessa pergunta 646, que Kardec perguntou se é suficiente não fazer o mal apenas para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura, e eles foram muito categóricos em dizer que não fazer o mal não é suficiente, é preciso fazer o bem. E quanto bem? No limite das nossas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, é uma frase muito simples, porém, ela é uma frase de muito impacto quando nós a lemos e entendemos que todo mal que tiver ocorrido por causa do bem que nós deixamos de fazer, também é responsabilidade nossa. E quantas vezes nós deixamos passar essas oportunidades, justamente por causa daquela nossa bolha fictícia de egoísmo em que nós nos encontramos. A bolha é fictícia, mas o egoísmo está ainda bastante concentrado em nós, por mais que nós tentemos nos desfazer dessa imperfeição. Mas praticando o bem, é que nós vamos conseguir cada vez mais sair desse lugar. Porque potencialmente todos nós somos bons. Deus nos criou para sermos bons, para pouco a pouco conquistarmos essa plenitude de bondade, esse amor pleno que Jesus exemplificou, que Jesus sente por cada um de nós, que é o reflexo do amor divino. Então, nós somos potencialmente bons, nós precisamos desenvolver esse potencial, e como todo potencial que nós
trazemos conosco, nós somente desenvolvemos se nos dedicarmos a ele. E essa dedicação é que nos falta na prática do bem, do altruísmo. Então, Paulo também nos disse, né, que por que será que isso acontece, que, se nós já sabemos disso? Quando ele disse, né, não obstante, com frequência nos comprometemos com o mal. Por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço? Por que com frequência nós não nos comprometemos com o bem, e sim com o mal? Tendo más atitudes, más ações, ou sendo omissos em diversas situações. Por que nós ainda somos assim? Porque nós trazemos essas imperfeições de muitos e muitos anos e não damos a atenção necessária para combatê-las, né? Então, por quê? Porque nós nos concentramos muito mais, nos ocupamos muito mais das coisas do mundo material, de como vamos sobreviver, das questões do nosso trabalho, das questões do nosso núcleo familiar, quase sempre mais voltadas à questão de sobrevivência, de manutenção do lar, do que na conquista ou na vivência dos valores da família cristã. Nós não enxergamos as oportunidades, mais uma vez, por causa da nossa bolha de egoísmo, dessa nossa cegueira que ainda nos encontramos. Nós passamos o dia todo enxergando oportunidades para poder exercer o altruísmo, a prática do bem, mas nós simplesmente ignoramos, nós fechamos os olhos para aqueles que precisam. Nós normalizamos visualizar o sofrimento do outro e não fazer nada. Hoje, nós passarmos por pessoas dormindo na rua, não mais nos abala, ou nos abala muito pouco, não o suficiente para que nós possamos ter uma ação concreta em relação a isso. Quando nós vemos uma pessoa sofrendo, porque não é somente do bem, da caridade material que nós estamos falando hoje, nós também normalizamos. Nós nem sequer nos curvamos a Deus e rogamos por essa pessoa para que ela seja amparada pelo seu anjo de guarda, pelos seus espíritos familiares que possam intervir e aliviar esse sofrimento. Nós não somos capazes de lhe dar um abraço, nós normalizamos muito o não fazer o bem, a omissão diante dessas práticas que nós podemos realizar no nosso dia a dia. E esquecemos daquela lição que os espíritos nos trouxeram, que não fazer o mal é insuficiente, que é necessário que nós despertemos para as práticas do bem, para a caridade, tanto a material e principalmente aquela que a caridade moral, a caridade espiritual, a amorosidade que nós podemos transmitir aos nossos irmãos. Que nós possamos entrar numa batalha séria e vigorosa contra o nosso egoísmo. Então, porque orar é... desculpa, troquei a ordem. Arar é orar. E o que significa isso? Que não basta nós sermos apenas aqueles que oram, aqueles que estão aqui hoje, elevando preces, irradiando. Claro que isso é importante, nós sabemos o quanto isso nos fortalece, fortalece o nosso entorno, as pessoas para as quais nós dirigimos as nossas preces, mas não é suficiente. O trabalho no bem é a melhor forma de orar, é a melhor forma de nós nos conectarmos ao amor divino e de nos encharcarmos desse amor, porque é o amor em ação, é a caridade colocada em prática, é nós sairmos muitas vezes da nossa zona de conforto, desafiarmos o nosso egoísmo e partirmos para a ação, fazermos algo diferente, sairmos do nosso conforto, do nosso comodismo, e realmente agirmos como cristãos, seguindo os exemplos de Jesus, que jamais negou o seu atendimento e o amparo de nenhuma pessoa
que passou pelo seu caminho e rogou a sua atenção. Então, conforme está escrito ali em Jó também, para auxiliar o nosso entendimento, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, o amor em ação, que é a caridade, precisa ser sentido cada vez mais e executado por nós. Faz parte da sabedoria milenar já, que o bem faz bem, que o bem volta sempre para aquele que praticou, ao seu remetente. Já existia esse ditado que dar aos outros é um presente a si mesmo. E isso é uma grande verdade. Toda vez que nós damos damos de nós, um pouco de nós aos outros, nós avançamos na estrada que nós tanto desejamos galgar ou caminhar da felicidade. O próprio Buda também, que já veio a esse planeta há muito tempo, disse que a generosidade traz abundância, purifica o coração e a mente e proporciona a maior felicidade. Então, é de muito tempo já que isso é sabido, é de muitas fontes que isso nos é trazido, além da nossa fonte maior, que é Jesus, que posteriormente Kardec e os espíritos amigos todos que contribuíram para o nosso entendimento das lições amorosas do Cristo. Os próprios cientistas também, aqui da esfera material, também nos trazem essa informação através das suas pesquisas. Dr. Abraham Maslow, né, em 1970, já faz algum tempo, psicólogo, nos traz que o comportamento altruísta é um reflexo magnífico do bem-estar psicológico do indivíduo. Quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem. Quando nós estamos fazendo o bem, significa que nós conseguimos sair um pouco dessa nossa esfera egoística. Nós entendemos e agimos para conquistar esse bem-estar. Dr. Chris Kiefer, também antropologista, constatou muitas coisas em suas pesquisas. Ele disse que altruístas naturais cresceram em lares caridosos. Então, eu trouxe essa reflexão para que nós também pensemos, quem tem filhos, sobrinhos, netos, enfim, que tipo de almas nós estamos criando para esse mundo? Como é o nosso lar? Será que nós estamos contribuindo para a construção de pessoas altruístas, bondosas, ou nós estamos contribuindo para que cada vez mais essas crianças exerçam, assim como nós, o egoísmo? Para que cada vez menos elas consigam olhar para o próximo e fazer diferente do que nós fizemos. E termos, e fazermos a diferença também para que elas nos tenham como exemplo através das nossas atitudes com os outros e principalmente com elas próprias, né? Então, ele diz que pessoas criadas em lares sem amor, ou onde o amor é distribuído de forma injusta, elas têm a tendência a ser menos generosas. Lhes faltava confiança e apresentavam um grau de altruísmo e saúde mental bastante inferiores. Então, o amor no lar, a justiça no lar, o exemplo do lar, a criação dos valores, faz com que nós criemos, quem sabe, uma sociedade que reflita ações diferentes daquelas que nós podemos até então praticar. Mas ele também colocou dentro dessa pesquisa que mesmo pessoas que não tiveram essa sorte de ter famílias amorosas e bons exemplos, podem também ser altruístas, e evidenciou, através do seu trabalho, que essas pessoas que não puderam se constituir como altruístas devido aos seus exemplos no lar,
passaram por alguma situação, alguma vivência que os converteu assim. Ele relata, né, no decorrer da pesquisa, que normalmente são experiências que os comoveram por algum motivo ou que os fizeram sentir na pele a falta da bondade de alguém nas suas vidas. Ou também são pessoas que se autoconheceram, se autodesenvolveram e entenderam que o seu próprio desenvolvimento implicava na preocupação com o próximo. Quanto mais nós levamos em conta as nossas ações perante os outros, mais nós nos desenvolvemos. Quanto mais nós nos integrarmos e praticarmos o bem na sociedade, mais nós nos desenvolvemos quanto espíritos imortais que somos. E mais próximos ficamos do nosso objetivo. E ele segue, né, que ao contrário do que dizem os céticos, que altruísmo é uma coisa de românticos, idealistas e santos, ele diz que os altruístas, eles são realistas, tanto a respeito de si mesmos, como em relação ao mundo. Por quê? Porque eles entenderam a proposta do Cristo, mesmo que de forma inconsciente, porque eles entenderam que a bondade lhes faz bem e que a sua contribuição é importante para o todo, para a mudança do todo que nós desejamos tanto. Então, fazer a sua parte é algo muito responsável de nossa parte, sendo redundante nas palavras. Outro psicólogo aqui também, da Faculdade de Medicina de Stanford, nos trouxe que ajudar os outros, mesmo por meio de tarefas estressantes, pode acrescentar vários anos à nossa vida. E eu trouxe isso para que nós entendamos, ou para que nós paremos com aquela desculpa de que, nossa, mas eu já tenho tanto trabalho, mas eu já faço tantas coisas, mas eu ando tão cansado, que eu acabo, né? Então eu acabo ficando na minha casa, eu faço bem somente para a minha família. Então ele diz que quando nós nos dedicamos voluntariamente a essa situação, a situação do altruísmo, os efeitos de estresse, eles são diferentes dos efeitos do estresse causados pelo trabalho, independente da própria vontade que raramente podemos controlar. Então, ele diz que, mesmo que esse trabalho voluntário seja cansativo, que ele seja, porventura, pesado, ele cansa muito menos do que aquele trabalho que nós fazemos de forma automática ou de forma descontente. Claro que esse altruísmo, esse bem, nós também podemos fazer no nosso trabalho que gera o nosso sustento, a nossa subsistência. E isso, com certeza, também conta na prática do bem. Quando nós desenvolvemos o nosso trabalho, pensando que nós somos o autor de uma obra importante para a nossa sociedade ou para aquele indivíduo que chega até nós solicitando a nossa ação através do nosso trabalho, seja ele qual for. Toda vez que eu consigo realizá-lo amorosamente, entendendo a finalidade útil que ele tem para o próximo, consequentemente, eu ganho menos estresse com essa atividade. Pelo contrário, eu me sinto cada vez mais feliz em ser um contribuidor diário e frequente e constante na obra de Jesus. Dr. Herbert Benson, também professor de medicina, traz algumas reflexões para nós também. Que ele diz, então, né, que com a prática do bem ocorre justamente o oposto do estresse, complementando o que disse o Peretier, né? É justamente o contrário do estresse. Por quê? Porque ele traz benefícios como metabolismo, pressão arterial, batimentos cardíacos e respiração desacelerados. Então,
nós nos sentimos fisicamente melhores quando temos esses aspectos do nosso organismo controlados, e também diminuem ansiedade, depressão e irritação, que são outros males que também acometem demais a humanidade. Nós sabemos a quantidade de pessoas que sentem-se ansiosas, que medicam-se para isso diariamente e por longos anos, assim como também há os que fazem o mesmo processo em função de sofrerem da depressão, e aquela irritação que nós temos diariamente, que qualquer coisa faz com que nós saímos da nossa zona de equilíbrio. Qualquer coisa faz com que nós praguejemos, faz com que nós tratemos mal ao outro, ou que nós esquecemos que estamos aqui justamente nesse planeta de provas e que essas situações desafiadoras do dia a dia também são as pequenas provas que exercitam a nossa paciência, o nosso orgulho, a nossa compaixão, a nossa compreensão em relação ao outro. Então, que nós, através dessas informações que a ciência do mundo material nos traz, também sejam fatores incentivadores para a nossa mudança de conduta, para que nós nos relacionemos melhor com essa prática do bem que nós desejamos tanto ter, mas que pouco fazemos para que ela se torne uma realidade na nossa vida cotidiana. Nós temos que colocar aqueles post-its do nosso celular, que nós olhamos tanto durante o dia, nos nossos monitores, nas telas das nossas TVs, enfim, naqueles lugares onde nós focamos diariamente o nosso olhar, para que nós não nos esqueçamos dessa nossa tarefa, que foi atribuída a nós como uma missão na nossa encarnação e em todas elas também, anteriores, que também já tivemos, nessa missão, nessa tarefa que nos foi dada por Deus de evoluir e sermos os co-criadores da sua obra. Então, é difícil a gente se sentir deprimido diante de um sorriso que ajudamos a criar, conforme diz aqui o Kenneth Pelletier. É difícil mesmo. Quanta realização nós sentimos quando nós contribuímos para a vida de alguém. E isso acontece muito no nosso trabalho, né? Quando nós deixamos de fazer as coisas do modo automático e nós vislumbramos a grandiosidade das nossas tarefas. Quando nós auxiliamos alguém da nossa família, quando nós confortamos um amigo, quando nós podemos dar uma informação com precisão e gentileza para alguém que nos pede na rua, quando nós deixamos alguém no trânsito entrar na vaga à nossa frente, porque talvez tenha se confundido de pista ou errou de fato na sua atitude, mas nós não precisamos fazer igual. Então, quanta realização pode haver na prática do bem? Quanta felicidade esses pequenos atos podem trazer à nossa vida. Porque Deus não quer, né? Jesus não nos solicita grandiosas obras, mas são aquelas pequenas do dia a dia que constroem, que edificam essa condição em nós de sermos almas cada vez mais caridosas, cada vez mais próximas do modelo do Cristo. E ele continua: e se você pensa que a situação é dura e você se torna um voluntário, isto coloca a sua própria vida em perspectiva. Então, quando nós nos dispomos a servir, quando nós olhamos para o próximo como uma oportunidade de fazer o bem, quando nós estamos atentos a essas possibilidades, quando nós olhamos para o lado, saindo desse nosso mundinho egoísta, nós percebemos o quanto a nossa vida é boa, o quanto nós somos abençoados, o quanto de bem mais nós podemos fazer pela situação que já conquistamos hoje.
seja ela material ou moral, através dos entendimentos que temos pela doutrina consoladora dos ensinamentos de Jesus. Então, é muito prazeroso fazer o bem. Isso nos torna cada vez mais felizes e coloca, então, uma visão diferenciada sobre a vida que temos. Nós percebemos o quanto já somos abençoados. Então, mas esse fazer o bem também tem um alerta aqui de Jesus, que está em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4, que nós devemos fazer o bem sem ostentação. Né? Fazer o bem sem ostentação é que tem verdadeiro mérito, porque Jesus disse que aquele que ostenta, aquele que já recebe os aplausos pelo bem que fez, já recebeu a sua recompensa. Não precisa necessariamente receber a recompensa de Deus, porque aos olhos do mundo ele já foi recompensado. Então, essa bondade, essa caridade, ela precisa ser genuína, ela precisa vir dos nossos corações e saber que é uma atitude que nos eleva, mas que está entre nós e Deus, e que de forma alguma deve rebaixar a pessoa que porventura recebeu a nossa ajuda, o nosso auxílio. Então, já dizia também, né? Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Bem só nos dá superioridade moral quando ele é feito com abnegação, quando a nossa mão esquerda, né, não está aqui por trás daquilo que fez a nossa mão direita. Sede perfeitos, disse Jesus, né? Vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a bondade é um passo mais importante para que nós realmente alcancemos essa nossa perfeição. Porque a bondade, como falei anteriormente, ela demonstra a nossa superioridade moral, ela demonstra o nosso esforço em nos tornarmos melhores, ela nos permite realmente seguir os passos do Cristo. Quanto mais bondosos e genuínos nós nos tornamos, mais evoluídos nós ficaremos. Então, nós somos sim capazes de fazer coisas incríveis. Há também uma questão no Livro dos Espíritos que nos diz, né, que todos nós podemos fazer o bem, seja em qual condições estivermos, nós temos uma possibilidade de fazer o bem, se não com os nossos braços, com as nossas pernas, com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, com o nosso modelo de resignação, de resiliência, muitas vezes. Né? Então, esse idealista legítimo na prática do bem, ele precisa estar sempre o quê? Desperto, ativo, consciente, disposto ao sacrifício e imune ao acomodamento. Pronto a trilhar os mais difíceis caminhos. Porque sair do conforto é difícil. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que entender essa necessidade e sair dessa zona de conforto. E, conforme diz Emmanuel, né, através desse livro Pronto Socorro, que foi psicografado pelo nosso querido Chico, ninguém espera que possas apagar unicamente por ti o incêndio do desespero que se alastra na Terra. Então, nós não vamos mudar o mundo sozinhos. Mas, né, em favor de todos nós, oferece o teu jarro de água fria. Ou seja, faça a parte que te cabe. Abrace o bem que se apresenta à sua frente. Abrace a oportunidade de exercer a caridade abnegada. Esteja atento a estas possibilidades.
E André Luiz, para que nós possamos concluir o assunto da noite de hoje, nos traz essas belas sugestões através desse livro também, Psicografia do Chico Xavier, que chama-se Sinal Verde, no capítulo 34, que denomina-se Sugestões no Caminho. Ele diz assim: lamentar-se por quê? Aprender sempre. Sim. Cada criatura colherá da vida, não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo daquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. Então, tudo que nós recebemos de Deus nos transforma conforme as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Então, aqui fica aquela lição, né? Por mais que nós consigamos fazer o bem, por mais grandiosas que possam vir a ser as nossas obras, por mais pessoas que nós consigamos atender através do nosso esforço no bem, nós precisamos nos manter sempre humildes. Tanto menos você necessite, mais terá. O valorizar aquilo que nós possuímos. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Então, que nós não posterguemos mais o início das nossas atividades altruístas. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. Então, muitas vezes a gente se ilude, né? Ah, mas fulano de tal vive uma de luxo, ou vive uma vida de prazeres, e nada de mal lhe acontece, ou parece estar sempre muito feliz. Não nos enganemos com aquilo que os nossos olhos veem, né? Porque nós não estamos sentindo, nós não estamos calçando, como se diz, os sapatos daquela pessoa. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Então, o serviço no bem é aquilo que nos faz brilhar, é aquilo que faz com que a nossa centelha divina brilhe cada vez mais, para que ela fique cada vez maior dentro de nós, nos elevando, então, espiritualmente, conforme a proposta do Cristo. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. E como que nós combatemos o mal que existe em nós? Praticando o bem. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras no caminho. Então, não esperemos aplausos e nem façamos, né, um relatório de todos aqueles que auxiliamos. Isso é perder tempo, enquanto nós esperamos aplausos ou contamos o bem que fazemos, né, numericamente, nós perdemos tempo de fazer ainda melhor ou de abranger ainda mais pessoas. A tarefa parece fracassar? Sim, às vezes nós nos damos conta que quantas oportunidades perdemos. Mas siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então, muitas vezes nós vamos sim abrir mão daquilo que nós também precisamos em prol do próximo, do nosso tempo principalmente, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de alguns bens materiais também, por que não? Né? Se eu sei que aquele irmão está precisando do meu casaco agora, porque eu não posso fornecer a ele.
sabendo que em casa, no meu armário, eu tenho mais 2 para poder usar, né? Então, muitas vezes, nós somos, sim, desafiados a desapegar de velhas condutas, a desapegar de supérfluos, a ter atitudes realmente diferentes, que fazem com que nós nos sintamos, sim, desafiados, de fato. Mas que nós não sucumbamos diante disso, que nós tenhamos sempre em mente que cada vez que nós praticamos o bem, nós nos encharcamos dos eflúvios divinos que nos assistem sempre, que nós estamos realizando um trabalho com finalidade útil, por menor que ele seja. Sempre que nós desempenhamos qualquer papel benevolente, com amor e sem esperar nada em troca, os eflúvios divinos nos envolvem e nos encorajam a fazermos ainda mais, porque nós sabemos que os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, quando são elevados, se conectam com todos aqueles que vibram na mesma intensidade do que nós. Então, forma-se aí uma grande corrente do bem. E o contrário também é verdadeiro. Então, que nós, através da prática do bem, possamos mantermos sempre esta sintonia, mantermos sempre esses contatos vibratórios que nos aproximam de Deus e não nos afastam. E como mensagem final, eu lembrei dessa música, que é bastante antiga, que é baseada num provérbio chinês, conforme pesquisei, mas é letra de Judite Junqueira Vilela, que fala, né? Eu não vou cantar porque eu não sou muito boa em música, não, mas eu vou ler para que nós possamos, então, saborear essas palavras. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que temos ainda enriquece o doador, faz a sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes mais belas. Então, que nós mantenhamos o nosso pensamento elevado para as irradiações, lembrando que aos olhos de Deus, a caridade, a prática do bem é das artes mais belas. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Verúcia, por essa exposição que nos estimula a cada vez mais trabalharmos na seara do Cristo, a trabalharmos envolvidos nessa meta de sermos cada vez melhores na prática do bem. Vamos, então, agora interromper a gravação para darmos sequência à nossa atividade, que é a atividade da irradiação.